Ok, pessoal, nossa segunda aula de Era Vargas e vamos pensar um pouco na divisão do período. É importante lembrar que Vargas governa o Brasil em dois momentos diferentes. Tem o grande período que nós geralmente classificamos como Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, ou seja, são 15 anos de governo. E depois tem o segundo governo dele, que é de 51 a 54. Nessas aulas eu vou falar de todos esses períodos. Mas aí, começando pelo primeiro grande período aí de 30 até 45, é importante a gente lembrar que esse período ele é dividido em três. Claro que é uma divisão que os historiadores vão fazer posteriormente, né? Na época a coisa foi correndo e foi acontecendo e aí foi, né? Mas então quais são esses três períodos? Primeiro, de 30 até 34 é o que nós chamamos de governo provisório. Por que ele tem esse nome? Se você entender por que existem os nomes, você não vai precisar ficar tão preocupado em ficar decorando. Aliás, nem se preocupe em ficar decorando, né? Mas é importante lembrar, tá? Então por que ele é chamado provisório? Porque quando Vargas assume o governo em 1930 por meio de um movimento armado que derruba o governo, né? Aquilo que nós estabelecemos como Revolução de 1930, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. O Vargas ele vai dizer que aquela Constituição que o Brasil tinha, a Constituição Republicana de 1891, ela não serve mais. Porque ela é uma Constituição que, afinal de contas, subvencionava as fraudes eleitorais, fazia todo um processo de concentração de poder político na mão dos cafeicultores e assim por diante. Então, entre aspas, ele rasga essa Constituição e inicia um novo governo. Só que é um governo sem Constituição. É um governo que vai funcionar na base dos decretos-lei. Então vai ser um governo provisório, porque qual que era o discurso recorrente? Não, a gente vai fazer uma Constituição, mas enquanto isso a gente vai governando. Por isso, provisório, e um provisório que se arrastou por 4 anos, né? Então de 30 até 34, o governo provisório. Em 1934, nós temos a promulgação de uma nova Constituição. Então, a partir de 34, nós temos o que nós chamamos de governo constitucional de Vargas. Então, é feita uma Constituição, a gente vai falar isso com detalhes também daqui a pouco, né? É feita uma Constituição, Vargas ele é eleito, embora que indiretamente nesse momento, mas ele é eleito e aí ele governa sobre um conjunto de leis. Aí, esse período constitucional vai de 34 até 37, porque daí, em 37... nós temos o autogolpe de Getúlio Vargas. O que é esse autogolpe? Ele dá um golpe nessa ordem constitucional e impõe um novo regime, que daí vai ser o período do regime ditatorial de Getúlio Vargas, que é o chamado Estado Novo. Aí, de 1937 até 1945, nós temos o Estado Novo. Aí em 45, Vargas vai ser deposto, conforme já falei também, a gente vai ver tudo daqui a pouco, não se preocupem. E aí ele vai ficar sem poder se eleger em 1945, mas daí ele volta em 51, que é aquilo que nós chamamos também de governo democrático de Vargas, de 51 até 54, que é quando então ele se suicida, conforme a gente vai ver também nas próximas aulas. Então essa é a divisão básica da Era Vargas, tá? Existe ali, e daí entre 45 e 51, quem governa o Brasil é o general Emílio Dutra, que daí dá esse espaço, esse intervalo. Então, gente, pensando um pouco agora ainda sobre as grandes estruturas do governo Vargas, né? Então, gente, pensando um pouco agora sobre esse movimento de 30, por que nós chamamos de Revolução de 1930? E veja, não sou eu quem estou chamando. Tem historiadores aí do calibre de Boris Fausto, por exemplo, né, que falam, ó, o movimento de 1930 foi uma revolução. Qual que é a diferença entre um golpe e uma revolução? É quem dá nome a ele. Na verdade, de uma forma bem básica, é isso. Mas dentro do estudo da sociologia, nós também podemos dizer o seguinte, olha, uma revolução, efetivamente falando, é quando nós alteramos, pelo menos, as estruturas econômicas, sociais e culturais de um determinado país, né, ou de onde ocorreu essa revolução. Então por isso que nós podemos chamar, sem dúvida nenhuma, o movimento de 1930 de revolução, porque sim, vão ser alteradas as estruturas econômicas, sociais e culturais do país. Ah, então em 64 foi um golpe ou foi uma revolução? Foi golpe, porque não alterou essas estruturas. Vocês estão entendendo? O golpe de 64, ele vai vir e vai subvencionar as estruturas existentes ou até mesmo voltar para algumas estruturas brasileiras, como, por exemplo, a grande exportação de grãos e assim por diante. Nós não vamos observar melhoras substantivas e qualitativas na vida da população em geral. Em 30 nós observamos. Então por isso que nós falamos efetivamente de uma revolução, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado com essa nomenclatura. Como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, Vargas ele vai governar sem uma Constituição, a partir dos decretos-lei, dentro disso que nós chamamos de governo provisório.
E quais são os principais pontos desse primeiro governo Vargas? Primeiro de tudo, o Vargas, assim que assume, ele vai realizar diversas medidas, principalmente para agradar aqueles que apoiaram o movimento de 1930, no caso, especificamente falando, do movimento tenentista, mas também dos progressistas e desenvolvimentistas. Então a gente vai ver que já nesse governo vão ser criados, por exemplo, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Então vejam que interessante, né? Até 30, gente, o Brasil nunca teve um braço do Estado para pensar especificamente as questões relacionadas à indústria. Agora nós temos um ministério específico para isso, assim como um ministério para o trabalho também. Outro ponto importante de 1932 é a criação daquilo que nós chamamos de justiça eleitoral. Aqui Vargas está atendendo diretamente às demandas do movimento tenentista. Por quê? Porque agora ele cria um órgão autônomo e externo para fiscalizar, pensar e gerenciar as eleições brasileiras, visando acabar com todo aquele sistema fraudulento que existia na Primeira República. Não sei se vocês lembram, nas eleições agora de 2022, quando apareciam as propagandas sobre as eleições, aparecia depois assim, né? Justiça Eleitoral, 90 anos. Porque a Justiça Eleitoral brasileira, ela é criada em 1932. E junto com a Justiça Eleitoral, vem a regularização também dos eleitores. Agora, em 32, o voto para as mulheres se torna obrigatório, então as mulheres passam a votar na era Vargas. E também se estabelece o voto secreto. Isso também é importante, né? O voto secreto, lembra que eu falei pra vocês na aula anterior, era a base do sistema fraudulento? Agora não. Desculpem, o voto aberto, né? Era a base do sistema fraudulento, agora o voto ele passa a ser secreto exatamente, e vejam como isso é importante, dentro da própria concepção dos direitos civis. Agora a pessoa, ela tinha o direito de exercer a sua liberdade de consciência na hora de escolher os seus representantes. Parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. Isso, na verdade, é a base daquilo que nós entendemos por democracia, né? A ideia da liberdade de consciência. Eu posso votar em quem eu quiser, sem enfim, ninguém ficar me ameaçando ou comprando meu voto. O sujeito, no mínimo, ele até poderia aceitar a tal da compra do voto, mas votar em outra pessoa. Claro que isso é errado, pelo amor de Deus, mas não tem mais essa vinculação. Ainda nesse primeiro governo, o que é importante a gente destacar? É criada a figura dos interventores, ou seja, Vargas ele vai colocar pessoas de confiança no governo de alguns estados, principalmente daqueles estados que eram contrários a ele. Por que Vargas está fazendo isso? Ele está tentando minar a antiga política dos governadores ou as políticas oligárquicas locais. Um dos principais desafios de Vargas ao longo desses 15 anos de governo é neutralizar cada vez mais os poderes regionalizados que se estabeleceram ao longo da Primeira República e fortalecer o poder central do Brasil, ou seja, no caso, o poder do presidente. Que é exatamente o contrário do que aconteceu ao longo da Primeira República. Como eu falei pra vocês, olha, na Primeira República a gente vai ver que os governadores, as oligarquias locais têm muito poder. Vargas vai inverter isso. Tanto que um dos interventores mais polêmicos que ele coloca é em São Paulo. Tanto que em São Paulo, que depois vai gerar, né, todo o processo que a gente vai ver da Revolução de 32 de São Paulo, o Vargas coloca um pernambucano e militar, um cara chamado João Alberto, para ser o interventor em São Paulo. Então vejam, ele coloca, além de ser um militar, não era um paulista, e o João Alberto foi uma das grandes lideranças da coluna Prestes, ao lado do Luiz Carlos Prestes. Então vai gerar vamos dizer assim, um clima, né, para colocar de uma forma bem leve, um clima bastante desagradável em São Paulo. Importante notar ainda que nesse período, a economia brasileira ela também não se estabelece tão bem assim, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, o mundo, na verdade, ainda vivia os efeitos da crise de 29, nós temos um aumento do custo de vida, e Vargas, ele também vai, isso é importante, tá? Isso aparece em provas, Vargas também vai queimar café. Só que tem um diferencial. Primeiro, lá na Primeira República, quando o governo brasileiro ele comprava o café dos cafeicultores para queimar, ele comprava a preço final, ou seja, preço de consumidor, e ainda por cima isentava os cafeicultores de pagar impostos. Vejam só, né? Vargas não. Vargas, ok, ele compra o café, mas ele compra a preço de custo o café e cobra a incidência dos impostos sobre o produto normalmente. Por que Vargas vai queimar café? Porque, querendo ou não, ali ainda
no início da década de 30, a economia brasileira ainda está extremamente dependente do café. Então é uma medida que é necessária, que pelo menos Vargas vê como necessária nesse momento, até para poder aumentar, claro, a arrecadação, os impostos, aquilo tudo, e poder subvencionar outras áreas do governo. Outro ponto fundamental ainda desse primeiro período da Era Vargas é a famosa Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo. Porque o que acontece? Como vocês já devem imaginar, e como vocês sabem, é claro, os paulistas não ficaram nem um pouco contentes, afinal de contas, com a Revolução de 1930, porque, como eu falei lá na aula anterior, tirou 2 paulistas do poder, mas além disso, o que acontece? Não é só a questão de tirar os paulistas do poder. Getúlio Vargas, ele também está imprimindo uma nova dinâmica brasileira que deixa de privilegiar o café e passa a privilegiar outras formas econômicas, e não apenas a indústria, tá? Outras formas de economia agrícola também. Vargas vai criar os famosos institutos nacionais, o Instituto Nacional da cana-de-açúcar, o Instituto Nacional do Trigo, o Instituto Nacional do Milho, ou seja, o governo brasileiro ele vai buscar formas de subvencionar e ajudar o desenvolvimento de outras áreas da agricultura. Porque vejam, gente, Primeira República era o quê? Café, 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 café. Ah, eu produzo gado, problema teu. Ah, eu produzo cana, problema é teu. É café. Vargas não, Vargas vai buscar diversificar a economia exatamente para ajudar no desenvolvimento das economias locais. Porque, afinal de contas, onde que se plantava café no Brasil? Na região sudeste, principalmente por causa do tipo de solo, clima e assim por diante. Vargas não, Vargas vai diversificar tudo isso e, claro, imprimir uma forte industrialização ou subvencionar, né, o desenvolvimento da indústria no país. A gente vai ver isso com mais detalhes também daqui um pouco mais para entender melhor. Então, os paulistas, eles se sentem prejudicados, quando eu digo paulistas, eu tô falando da elite paulistana, né? Eles se sentem prejudicados não apenas no campo político, mas também no campo econômico. Então eles vão pegar uma causa justa, vamos dizer assim, que era a falta de uma Constituição, e vão se rebelar contra o governo Vargas. Então lá em 32 explode em São Paulo um movimento contra esse governo provisório. Só que daí qual que é a bandeira que esse movimento levanta? Nós precisamos de uma Constituição. E eles estão certos. Então nisso, vários outros estados aderem ao movimento. Só que o que acontece? E claro, os paulistas também reclamavam, porque eles tinham um interventor que não era paulista e que era militar. Eles queriam um interventor paulista e civil. O que Vargas faz? Para evitar que se deflagrasse uma guerra civil no Brasil, Vargas chama uma constituinte, vejam só, ele chama a constituinte em 32, tanto que essa constituinte vai escrever a Constituição de 34, né, realmente demora ali um tempo para escrever uma Constituição, e além disso, ele tira o tal do João Alberto e coloca um interventor paulista e civil, claro, aliado dele, obviamente, senão não faria sentido ser um interventor. Só que daí o que acontece? Os demais estados se sentem beleza, né, então chamou a constituinte, tá fechado, os demais estados saem do movimento, mas a elite paulistana, os paulistas, eles continuam contrários ao governo Vargas, inclusive fazendo barricadas cercando a cidade. Existe toda, você pode ver ali no resumo da Era Vargas, né, que tá ali para vocês, existe toda uma iconografia de cartazes de chamando os paulistas à guerra, chamando os paulistas ao conflito. Os paulistas vão arrecadar ouro da população para poder comprar armas, aquela coisa toda. E aí Vargas também dá um basta na palhaçada, né? Ele faz o quê? Ele manda o exército intervir. Então a gente vai ver que existem conflitos armados, conflitos campais entre o exército brasileiro e os rebelados paulistas. Áreas de São Paulo vão ser bombardeadas, inclusive pessoas morrem, mas aí os paulistas eles desistem, vamos colocar aqui. Importante sempre lembrar, tá, gente? Quando eu falo de paulistas contra Vargas, é principalmente a elite paulistana. A gente vai ver depois que Vargas ele vai ter um amplo apoio da população pobre paulista, até porque vale a gente lembrar o seguinte, né? Onde está o maior número de operários do país nesse momento? Em São Paulo, por conta dessa industrialização que ocorre também na cidade. Então, as leis trabalhistas, elas vão atingir de forma positiva diretamente os paulistas. Às vezes que o Getúlio Vargas vai
vai para São Paulo, tem vídeo, tem tudo, ele é extremamente bem recebido, ovacionado, mas a elite paulistana, esses que perderam a sua primazia política e econômica, esses sempre vão ser ressentidos. Inclusive, quando eu vou falar depois, lá na última aula, né, sobre as consequências e estruturas históricas da Era Vargas, isso vai ficar bem claro para vocês, certo? Bom, terminada a Revolução, Vargas continua com esse governo ali estruturado, até que então é promulgada a Constituição de 1934, dando início àquilo que nós chamamos então de governo constitucional, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Fechou? Xixizinho, água e volta aqui para aula.